Muito bem, queridos amigos, mais uma conversa curta com o Tutu Rossi e Marcita. Hoje a conversa é árida, é ensolarada, é super quente e também super frio, é sede, é exaustão, é desconforto, mas ao mesmo tempo é uma coisa única, magnífica, forte, algo inexpressivo de poder explicar o que é estar no deserto com nossas motos, só indo mesmo para saber, né? Mas vamos conversar sobre este assunto maravilhoso, que eu adoro este tema sobre desertos, né? Eu, quando posso, tá um probleminha de reconexão aqui, mas já voltou. Eu e a Marcita já ficamos e viajamos muitas vezes para o deserto, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro. Já ficamos mais de um mês, digamos assim, hibernando dentro do deserto. Então, o deserto, para que você comece a sentir o que é aquilo, aquela força que ele tem, aquela magnitude, não é só passar por ele, tem que vivenciá-lo. Você tem que fazer uma imersão de corpo e alma no coração do deserto e ficar quieto. O deserto nós sabemos que é um silêncio absoluto e às vezes não tem vento, para tudo. Não tem pássaros, árvores, tudo seco e aquele silêncio enorme, aquele silêncio que você nunca ouviu na sua vida, onde você começa a falar consigo mesmo. É uma coisa fantástica, né, gente? Bom, a live é nossa, né? Por isso que ela fica legal. Pela participação de vocês e entre vocês mesmo, que vocês se conversam, que vocês se conhecem. Já tem, né? Uma pergunta aqui, ó. Outra, já tem pergunta do Cláudio. Doutor Cláudio, pois não. Já tem uma pergunta aqui. Como fazer com o tanque de gasolina? Levar a reserva. Levar a reserva, doutor Cláudio. Claro que depende muito para onde vai, mas deserto não se brinca. Sempre leva pelo menos... Eu levo de 5 a 10 litros de reserva na moto, sempre, sempre. Mesmo que eu veja que dá a autonomia do tanque, mas eu levo sempre o tanque reserva na moto para garantia. Então tá aí a primeira pergunta, e quanto à autonomia da moto. Então você conhece a autonomia da sua moto, você tem que conhecer o roteiro e ter uma ideia da próxima cidade ou aonde conseguir gasolina. Eu já vou contar uma história que nós estávamos saindo do Peru para o Chile, na Pan-Americana Sur, e eu tive que voltar 50 quilômetros porque não ia dar a gasolina até chegar na próxima cidade. Eu tive que voltar todo um caminho para procurar gasolina e encontrei tipo um ferro velho, onde eles têm aqueles tambores de 200 litros, que com uma bomba eles puxam a gasolina. Pela informação de pessoas que moravam na região, onde se achava nafta, né? Nafta é gasolina lá em espanhol, né? Então foi muita sorte, porque senão eu estaria no deserto literalmente sem gasolina, né? Então hoje eu estou muito mais esperto com essa questão de gasolina quando eu vou para o deserto. Eu levo sempre uns 10 litros de reserva num galão apropriado, galão adequado para isso, porque tem galão que não tem o respirador, então a gente tem que ter o galão adequado. Lauro está aqui conosco, minha experiência foi na estrada entre o Uyuni é o salar do sul da Bolívia, né? Até Calama. Calama fica a 110 quilômetros de São Pedro do Atacama, em direção a Antofagasta, fronteira do Chile, lugar inesquecível, 450 quilômetros de terra. Ah, isso daí, Uyuni, eu conheço bem esse pedaço aí, viu, Lauro? É isso mesmo, 450 quilômetros de terra, um desertão lá, né? Mas é um dos lugares, uma das rutas mais lindas que tem na América do Sul, diga-se de passagem. E rutas bonitas, às vezes, não estão nas rodovias principais, estão nas secundárias, estão aonde é rípio, aonde é terra, né? E para quem está no deserto, uma coisa tem que estar sempre em mente. Nem sempre você não tem todas as informações. Então você está indo mais ou menos no seu instinto. Você não tem muita precisão de onde estar. E no deserto também, dependendo, obviamente, a região, você encontra outras estradas. E quando você sai da principal, devido a vilas de povos que moram
em certas regiões, você tem estradas. E aí você se perde porque você está sem sinal, está sem GPS, o seu mapa não diz para onde vão aquelas estradas. Literalmente você está no deserto, né? Então, esse que é o emocionante, né? Que é o desafio. Mas às vezes passa uma questão emocionante, passa a passar um sofrimento, um estresse muito grande, porque você está ali e às vezes você está sozinho. Você não tem ninguém, então ali as coisas não se brincam. Tem gente que morre no deserto, não é mesmo? Morre de frio à noite, de madrugada, que não conseguiu lugar para ficar, para se esconder do frio. É muito frio, graus negativos à noite no deserto, e umidade também, dependendo, aquele frio. O deserto é árido, mas eu estou dizendo que não tem roupa que vai te esquentar, porque é muito gelado e aquele vento. Então o inverno... O deserto parece um inverno à noite e um verão escaldante durante o dia. Tanto é que quando nós vamos para o deserto, você fala assim, é quente, não vou levar muita roupa. Aí que está o grande erro da maioria. Tem que levar muita roupa de frio. Porque se acontecer alguma coisa e você ter que passar uma noite no deserto, se você não tiver bastante roupa, você pode morrer de frio. Então, tem que levar roupa de frio para quem vai para o deserto, né? Meia de lã, luva quente, cachecol, a coisa é braba, tá? Então viajar para o deserto é um outro tipo de cuidado, é um outro tipo de planejamento que você tem para sua viagem. Você não pode contar com ajuda, você tem que ser autossuficiente, você tem que saber arrumar um pneu da sua moto, caso ele fure, você tem que ter as ferramentas adequadas ali, porque às vezes pode passar horas e horas e não ter nenhuma viva alma para te ajudar, né? Então é uma viagem do qual você está sozinho e você tem que se virar. Então, viagens para o deserto é diferente de uma viagem que você vai para outros lugares que tem pessoas, que tem estradas boas, que sempre tem uma infraestrutura, que tem água, que tem hotel, que tem pousada. Então, o deserto é uma outra pegada, né? Tá certo? Mas eu quero agradecer aqui muito, porque o deserto, a gente sabe que o deserto ele é fascinante e o deserto ele é histórico, ele é bíblico também, né? As passagens na Bíblia de deserto são centenas de passagens, né? Jesus Cristo, né? E se dirigindo ao deserto, filmes que falam de deserto, né? Tem filmes famosíssimos, né? Que o filme passa no deserto, né? Na região da Arábia, na região realmente de dunas, vários relatos, poemas sobre desertos, canções de amor sobre desertos. Então, o deserto, de certa forma, ele sempre esteve ligado ao ser humano e sempre esteve também ligado até às questões religiosas, né? E essa questão de Jesus se retirar para o deserto, eu pedi para minha irmã, que ela é muito estudiosa, né? Deste assunto, da Bíblia, etc., assim também como o pastor Otto, para o profeta Alcimar, para também o nosso querido amigo Carlão, né, o Carlos Martins, que também ele é um pastor, ele é o Josué, né, o abençoado Josué. Então, várias pessoas me ajudaram, está saindo a conexão, e fizeram um resuminho de algumas passagens de quando Jesus se retirava, né, para orar e ter e também ter uma conexão maior no silêncio, o deserto, aquele silêncio, onde você tem uma conexão maior com o Pai Todo-Poderoso. Então Jesus iria conversar e ia para o deserto ouvir, né, as palavras e as orientações do seu pai, do Pai, né? Ele se dirigia para o deserto quando ele estava muito cansado e também quando as pessoas, todas, aquela questão, e também para renovar as suas forças. Geralmente, quando Jesus fazia milagres, ele voltava ao deserto para recarregar, se recompor também. O deserto sempre foi para Jesus um retiro muito importante para que ele pudesse suportar
toda a missão que ele tinha aqui na Terra e também aquelas pessoas, né, que estavam o tempo inteiro. Então, às vezes, ele se retirava para poder, então, tem várias passagens, né, sobre o deserto. E frases também. Eu só vou dizer algumas frases, eu não quero me prolongar muito, mas eu quero sensibilizar aqui a todos nós esta conexão que nós temos com o deserto, né? Essa forte conexão histórica que nós temos, o ser humano e o deserto, né? Então, uma relação muito íntima, uma relação de sofrimento também, de superação. Então, o deserto, ele, na verdade, ele é um purificador, né? Onde, para muitos, ele digamos assim, seria um lugar sagrado, né? Onde ele estaria lá em pleno silêncio, aonde ele faria uma autorreflexão da sua vida e uma maior conexão com Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então, algumas frases do deserto que as pessoas me mandaram e eu também andei estudando, enfim, que eu gosto dessa questão do deserto, e eu tenho muita fé, a Marcita tem muita fé, né? Eu creio piamente em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, o deserto, como está ligado ao nosso tema de hoje, e também envolve várias passagens da Bíblia, é só essa relação do deserto conosco, né, com o ser humano. Então, podemos sofrer no deserto e, no entanto, amá-lo. De resto, é por causa desse sofrimento que o amamos, né? Antônio de Saint-Exupéry. Bem, você não se sente sozinho aqui no deserto? No meio da multidão, você também se sente sozinho, né? Do mesmo autor. Do Pequeno Príncipe. Do Pequeno Príncipe, a Marcita está falando aqui, né? Ninguém é digno, eu acho fantástico essa frase. Ninguém é digno do oásis se não aprender a atravessar seus desertos. Augusto Cury. Olha que legal, ninguém é digno do oásis se não aprender a atravessar os seus desertos. Muito legal, né? Tem uma crônica também que minha irmã me mandou, que é: o deserto nos revela de onde viemos e para onde vamos, porque nos remete ao doador da vida e diz, né, para cruzar os desertos da vida é preciso ativar uma atitude de esvaziamento de tudo aquilo que é peso morto para chegar ao mais profundo do nosso ser, né? São lindas essas frases, né? E essa frase aqui também eu gostei muito do pastor Otto, que ele falou assim, né? Tem algo de Deus no deserto, né? O pastor Otto Safran é um exímio estudioso, né? Então ele falou assim: Tutu, tem algo de Deus no deserto, né? Eu achei muito legal também. E do profeta Alcimar: no deserto é onde temos um silêncio total, de tudo e de todos. É uma travessia que, se prevalecer, tiver fé e for honesto com você mesmo, você sai de lá. O deserto é uma troca, é uma lapidação, é uma purificação. Eu gostei demais, obrigado, profeta Alcimar. Né? O Josué está escrevendo aqui, no deserto do Saara, já existiu a árvore do Teneré. Ela, além de ser a árvore mais isolada do mundo, foi também inspiração para o nome da moto, Yamaha Teneré. Teneré. Olha que coisa linda! E tá vendo, gente? Obviamente que estão participando aqui, já participam da live e conhecem o Fernando Duarte, que fez uma viagem até o Alasca, e junto com ele foi o Rui Barbosa. E o Rui Barbosa hoje me mandou um vídeo que eles fizeram, né? Que eles estavam indo para o caminho do Arizona, que foi muito interessante esse vídeo do YouTube. O título do YouTube, se vocês quiserem assistir lá,
é o título do YouTube do Rui Barbosa, Rui com Y, né? Rui, esse I é com Y, Rui Barbosa, ele tem YouTube. E nesse momento que eles estavam se dirigindo para o Alasca, eles passando por um deserto lá do Arizona, eles estavam em Los Angeles, em direção a Phoenix e Tucson, um calor, Tucson, né? Não é Tucson, é Tucson, né? É Tucson. Então, um calor de 43,3 graus Celsius. O Rui falou que nunca na vida dele tinha estado num lugar tão quente. E o calor, o vento, era tão quente que quanto eles mais corriam, mais eles se queimavam. E às vezes com a viseira abafada, ficava aquele abafado sem ar, e eles tentavam erguer a viseira, só que o vento queimava toda a pele deles. É como eles, o Fernando Duarte descreveu no vídeo assim, é um absurdo. O vento é tão quente que parece que você está literalmente dentro de uma sauna, e quando você corre dentro de uma sauna, você queima a sua pele. Então não dava para ir rápido, porque o vento queimava, e devagar aquele calor infernal era assim. Tanto é que depois do último abastecimento deles, conseguiram andar mais 130 quilômetros e não teve jeito de continuar mais, devido à exaustão, devido ao sofrimento que eles estavam naquela região de Los Angeles em direção a Arizona, que eles não conseguiram então continuar a viagem, devido ao calor de mais de 43 graus que estavam naquela região naquele dia. Então, observe que para eles, nesse momento, o deserto foi um sofrimento, né? Eles não conseguiram viajar, eles se queimaram devido àquele sol e aquele calor que estava no ar, né? Torrencial. E aí eles não sabiam que atitude tomar. Aí, então, cabe a nossa conversa de hoje também, o que você faria numa situação dessa? Aí eles estavam pensando em viajar de noite, pelo menos naquela parte, que é onde é que eles tinham que passar por esse calor todo. Mas à noite, o que acontece? Daí eu já não sei lá, mas depende muito a temperatura. E viajar à noite nós sabemos que é muito perigoso também. Então, essa questão, quando você se depara com um calor tão grande que não permite que você continue a viajar mais, tem que parar, porque senão você também pode até fundir o motor da sua moto, pode ferver, né? Imagina a moto e o calor. Você sabe que muitas motos, mesmo refrigerado a água, ela também depende do ar para esfriar o seu motor, né? Então você está mais de 40 graus num lugar onde o vento está te queimando porque é muito quente também. Então você tem problema, até o risco de fundir o motor da sua moto, não é mesmo? Então derreter alguma mangueira. Pensa num calor de mais de 40 graus, com sol escaldante, com aquele ar que está queimando tudo, não é? E o vento não resfria. Quanto mais rápido você andava, mais você se esquentava. Então, assim, o vento não estava esfriando, estava te esquentando mais. Então, a opção era parar. Então, teve um ponto aí que eu achei interessante a gente comentar aqui. Às vezes, você vai se deparar numa região desértica de um calor tão absurdo que você não tem condições de continuar mais a viagem. Então é aí que você tem que ter bastante água, você tem que ter alimentação, barras de cereais, não é? E você não sabe também quanto tempo você vai ficar lá. Então tá aí o relato do Rui Barbosa e do Fernando Duarte na viagem deles para o Alasca, que eles passaram para nós esses relatos então no YouTube. O título do YouTube é Muito Calor no Deserto entre Los Angeles e Tucson, que ele quis dizer Tucson, né? Tá abreviado, Tucson. Esse é o título, então, do YouTube do Rui Barbosa, do relato deles indo para o Alasca, nesta região do deserto aí de Los Angeles, que para eles foi, assim, um sofrimento, né? Segundo o Fernando Duarte, falou assim, foi um absurdo, impossível continuar a viagem, né? Então, nessa questão, gente, o que eu faria, né? Eu começaria de madrugada a viajar, 4 da manhã, né? Aonde você conseguiria andar até umas 10 da manhã. Então, eu partiria assim lá pelas 3 da manhã, 4 da manhã,
e continuaria até onde dava, até a hora que o sol ficasse escaldante, que não daria mais para continuar. Então, eu faria o seguinte, eu sairia de madrugada nessa região onde o dia é tão insuportável devido ao calor do deserto, fica tão arriscado você fundir e queimar o motor da sua moto, que então, usando o bom senso, eu viajaria de madrugada para amanhecer o dia. E iria até aonde conseguisse. Depois pararia, esperaria também até a outra madrugada. Claro que essa passagem ia ser mais demorada, porque eu só ia ter algumas horas da madrugada e no começo do dia para poder viajar. Mas é a hora que de menos risco para a moto, de menos risco para a sua saúde, não é mesmo? Então é um sacrifício que você está fazendo, um sofrimento mesmo, quando você se depara num grau tão grande de calor que fica inviável, impossível, na verdade, de você viajar. O Carlan Cássio está falando, eu para 4 e voltou para 28, indo para São Pedro do Atacama. São Pedro do Atacama, olha aí. Está vendo, gente? Só, né? De 28 graus e ir para 4 graus, é isso? É. Olha. Voltou para 28. Deserto é isso, gente. Por isso que eu falo, tem que levar roupa para calor e para frio. Ah, mas o deserto é quente. Quente de dia. A hora que o sol se põe, a temperatura despenca. E rapidamente. Ela despenca assim que dá para ver quase no termômetro ela baixando. É muito rápido que cai a temperatura no deserto. Então, e como no deserto geralmente não tem muitas nuvens, você tem uma atmosfera limpa, então o calor que ficou durante o dia, a Terra vai, emanando aquele calor para a atmosfera, e como não tem não tem aquela estufa da atmosfera, a atmosfera é limpa, então faz com que a Terra perca calor muito rapidamente, indo para o espaço, para a atmosfera. Por isso que a temperatura cai muito rápido. E de madrugada ela chega a negativas. Durante o dia estava lá 40 graus positivos e de madrugada ela chega abaixo de 0. Olha a variação que você tem aí em 24 horas de temperatura no deserto. Né? É uma coisa realmente de louco mesmo. Né? Bem, um relato meu, e da Marcia, de algumas pessoas no deserto, de uma das vezes que nós fizemos. A gente estava voltando do Peru, do sul do Peru, para ir para o Chile, em sentido a Tacna. Só que antes de chegar em Tacna, bem antes, você passa por uma região de um deserto que não tem nada. É um vale no meio de montanhas e dunas, E, gente, ali foi uma das vezes que eu senti o peso do deserto literalmente em cima sobre nós. Montanhas e montanhas de deserto árido e mais de 400 quilômetros de estrada, sem casa, sem nada ali, deserto, Pan-Americana Sur. Eu creio que alguns de vocês já passaram por aí. Gasolina, aí foi a pergunta que o Dr. Cláudio nos fez, e gasolina, Tutu? Eu tive problema de gasolina, além de estar numa região inóspita, sem problema de combustível. E eu já tinha andado 50 quilômetros, eu estava olhando onde é que seria a próxima cidade, que seria a 250 quilômetros para frente de onde nós estávamos. E eu tive que voltar 50 quilômetros procurando combustível, porque nós sabíamos que alguma parte daquela região, que já tinham nos falado na noite anterior, que tinha gasolina. Mas não é posto de gasolina, não é nada. Era tipo de um lugar de desmanche de carro, mas não era grande, era pequeno. E você tinha que entrar lá dentro, e lá tinha um galpão, e aí a pessoa tirava desses tanques de 200 litros, e com a bomba, quantas garrafas você queria, quantos litros você queria, mas era limitado também. Eu me lembro que 250 quilômetros, a minha moto fazia 20, 10, eu consegui mais ou menos uns 15 litros, e abasteci a moto, enchi o tanque ali, deu tudo certo. Minha moto tinha 17 litros, já estava acabando mesmo, e eu consegui, fiz um erro gravíssimo, que eu não estava com um galão de reserva, andando no meio do deserto. Então, para você ver como a gente está aprendendo na nossa vida
há coisas que às vezes você aprende sofrendo, né? No estresse mesmo, no medo. E eu não me lembro se tinha muita água, provavelmente não tínhamos muita água também. Uma bolachinha, uma barra cereal a gente sempre leva. Mas imagina você ficar literalmente na estrada sem combustível, não sabendo que momento iria passar alguém, ou se esse alguém ia te socorrer ou não, porque você nem sempre pode contar com a ajuda das pessoas. Mas eu sempre acredito nos anjos da estrada, né? Que eu sempre falo, que sempre aparece o anjo da estrada para te ajudar. Então, foi um dos momentos no deserto que eu tive um medo, na verdade. Estava eu e a Marcita lá, né, um lugar que a gente não sabia o que vinha pela frente. Às vezes também dá aquela ventania e que vem areia para todo lado, né? E já era parte da tarde, então a gente sabe que caindo o sol, o frio vem muito rapidamente. Olha que situação. Então, faltou da nossa parte a experiência de andar no deserto, faltou da nossa parte um planejamento melhor para estudar o que nós iríamos deparar naquela viagem, quais cidades que estariam na nossa frente, qual eu jamais poderia ter saído sem um galão de reserva de gasolina ali, né? Levar bastante água, roupa de frio e alimento. Então hoje, quando eu estou andando, viajando pelo deserto, eu não bobeio mais. Eu e a Márcia já aprendemos que com o deserto não se brinca. O lábio fica tudo queimado, então você tem que levar também protetor labial, protetor solar de alta camada de proteção, 60, né? Aquele de rosto mesmo, de mãos, né? E também com bastante ureia. Isto. Às vezes você tira o capacete, porque está muito calor e tem que parar, então pega pega um lenço para colocar na cabeça, pega um boné se você tiver para se proteger um pouco do sol, que dependendo aonde você para, não tem onde se esconder. Não tem meio metro de árvore ali, não tem um lugar, enfim, você está numa planície, estrada, areião, e tá ali que você teve que parar. Por exemplo, se fura o pneu da sua moto num local desse, que você vai ficar horas ali, às vezes até arrumar sua moto naquele sol escaldante. Então você tem que ter muito protetor solar, labial, de mão, passar protetor também, né, no lábio, se hidratar. Enfim, não é brincadeira, né? É uma coisa assim fantástica você viajar pelo deserto, mas não é brincadeira não, é um lugar sério que você não pode olhar como uma viagem comum, você não pode olhar como uma viagem fácil. E outra coisa, eu estou falando sobre a maneira correta, ou correta, que eu digo assim, adequada de você viajar para um deserto. O pneu da sua moto, para aguentar esse calor todo, ele é adequado para aquele tipo de viagem que você vai fazer? Porque a gente sabe que tem pneus que ele se desgasta muito facilmente, rapidamente, devido ao tipo de borracha. A borracha, ela é macia, então ela adere mais ao chão, mas ao mesmo tempo, o pneu, ele come muito rapidamente com o asfalto, porque o asfalto no deserto, ele é misturado com areia e vira um atrito muito forte, que o desgaste do pneu é muito grande. E tem o peso da moto, tem as malas da moto, os baús da moto, tem a garupa, tem você. Então você está na sua moto, que está em torno de 200 e poucos quilos, mais a bagagem, mais você chega entre 400 e 500 quilos numa moto. Então o pneu gasta muito a 40 graus, né, de sol, naquele tipo de estrada. Então você tem que ter um pneu adequado, borrachudo, de borracha forte, resistente, para que ele aguente essa viagem no deserto. Porque senão você vai ficar na estrada devido ao pneu, não é? Então não é só sua roupa, alimentação. Se a sua moto está adequada para fazer essa viagem também no deserto. Principalmente o pneu, se o pneu vai aguentar andar onde você tem. E outra coisa, eu estou falando aqui em asfalto. Muitas viagens nossas pelo deserto não tinha asfalto, era rípio, era pedra solta. Muitas. E muitos quilômetros, assim, dias, você viajando nessa parte
do deserto que não tem asfalto, porque você sai da rota principal e você vai por meio das montanhas. No norte da Argentina, que é uma região que nós adoramos, eu e a Márcia, nós já andamos muito, já ficamos mais de um mês, mais de 30 dias rodando no meio daqueles desertos, nas montanhas do norte da Argentina, literalmente, ficando naqueles pueblos que eles chamam. Então, você vai perceber o quanto que é severo você viajar pelo deserto. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que me fascina. A Márcia também. Nós sentimos uma coisa tão boa, tão forte. Aquele silêncio, às vezes só estou eu e ela. E aquelas montanhas, aquele visual. Olha, é algo extraordinário. Compensa todos os riscos, né? Só que um risco calculado. Você não vai ser irresponsável de sair para um deserto sem estar adequadamente, não é? Então, mas quando você faz tudo certo e começa a se envolver no deserto, e eu falo o seguinte, para que você sinta o que é o deserto, não é só passar por ele, não é só ir para São Pedro do Atacama e voltar correndo, né? Tem muita gente que vai para o deserto da terra, na verdade. Não, é um dos lugares que, em termos de deserto, em termos aquele cenário de vulcões, parece que você está em outro planeta. É algo fascinante a gente ir para o deserto do Atacama. Mas se você quer sentir mesmo que é o deserto, saia das rotas principais, entre nas estradas que vão por dentro daquelas montanhas, por dentro daqueles vulcões, e comece a passar dias e dias viajando assim. Então, para você vivenciar o deserto, não é você ir correndo para Atacama, ficar 1, 2 dias, voltar tudo pelo asfalto e não absorver aquela magnitude do deserto. Para isso, você precisa se entregar ao deserto. Você literalmente precisa fazer uma imersão dentro dele e ficar vários dias ali, ó, andando aonde tem pouco movimento, onde tem pouco habitação, né? Você fica em vilarejos pequenininhos, no meio do deserto, e aí sim você vai começar a entender esta força, essa magnitude do deserto, né? E de uma das experiências fantásticas, tivemos outra maravilhosa quando nós estávamos em Cate, também uma região muito árida, né? A região de Salta, norte da Argentina, mais para o lado do Chile, um pouco mais para o norte, Catamarca, região árida, de desertos e pedras, areia. Ali também tem várias estradas que você se perde, porque tem vários povoados que se misturam lá, que vão para dentro das montanhas e tem gente que mora lá. São povos do deserto mesmo. Então, gente, quando você sai para uma aventura dessa, olha, é uma coisa extraordinária. De Cate para La Poma. La Poma é uma cidade antiga da Argentina, muito histórica também, tem muita história em La Poma. Eu acho que são quantos quilômetros? São 70 quilômetros. E ali é a Ruta 40, é tudo rípio, mas é um dos lugares mais lindos que a gente passou, em pleno deserto. Tem vulcões, os vulcões gêmeos que eles chamam, né? São 2 vulcões muito parecidos, são gêmeos mesmo, né? São conhecidos como vulcões gêmeos. E também lá tem a Garganta do Diabo, é um vale que tem, e tem um rio. Deserto também, né? Dependendo do lugar que você vai, também tem rio. Foi o Book, né? Deserto, né? Você acha que não tem rio, que às vezes não tem árvore, que não tem planta. Dependendo de onde você vá, você tem oásis no meio do deserto, né? Você tem aquela nascente daquele rio que você não esperava. E nessa região de Cate, a La Poma, né? Indo também lá para Los Cobres, né? Aquela cidade de Los Cobres. É uma das... Santo Antônio de Los Cobres. Marcita sabe tudo. Então, para chegar em Santo Antônio de Los Cobres, partindo de Cate, você vai pegar para uns trechos mais... no ponto mais alto da Ruta 40, mais de 5.000 metros de altura. Então, tem a questão da falta de ar também. Aliás, quando nós estávamos indo para o deserto pela primeira vez, o que não faltou foi conselho para nós não irmos. E era de carro ainda. Né? A primeira vez nós fomos de carro. E assim, nós estávamos indo para o deserto mesmo, fazer toda a parte da Argentina e Chile, né? Então, as pessoas falam assim, não vá não, é Argentina, nos desincentivando a ir.
devido à falta de ar, que a gente ia passar mal, que a gente poderia ter problema de saúde muito sério. E outros falaram que deserto é perigoso, que você podia até morrer lá porque não tem nada. Então, assim, houveram... Estava levando a bicicleta? Estava levando a bicicleta, e tem a questão de pedalar também, a falta de ar, né? Então, você vai andar de bicicleta lá, pode esquecer, você não vai conseguir. Em resumo, gente, o que não faltou foi pessoas que desmotivando, desincentivando-nos a ir para o deserto. Mas a gente foi. E olha, gente, deu tudo certo. A primeira vez no deserto, nós subimos naquele vulcão que tem perto de São Pedro do Atacama, que é pouco conhecido, e tem muitos que não sabem que a gente consegue subir lá. E nós conseguimos a 5.400 metros de altura, né? Um cheiro de enxofre muito forte, né? Então, e até lá foi possível, sim, de bicicleta, só que a bicicleta foi na caminhonete que nós tínhamos, né? E não era caminhonete 4x4, não, era caminhonete normal. Mas nós conseguimos subir, patinando tudo, mas vai. É o vulcão Cerro Toco, né? Fica a 60 quilômetros de São Pedro do Atacama. É um dos cenários e dos visuais mais lindos que eu guardo na minha memória até hoje. Sabe que e aquela atmosfera limpa, o céu do Chile é um dos mais lindos do mundo, né? Porque não tem muita poluição naquela região e você consegue ver a curvatura da Terra. Aí os terraplanistas ali, que não acreditam que a Terra é um globo, né? E acham que a Terra é plana, eu vou levar os terraplanistas lá para o Morro Seco, para o Cerro Toco, e aí eles vão ver com os próprios olhos que a Terra não é plana, né? Não é mesmo? Show! Né? Show, né? Mas não tem nada contra terraplanista, não. Cada um com o seu acreditar, né? Eu, como pesquisador, vocês sabem, né, que eu sou físico, a Marcita é física, nós vivemos no meio da pesquisa há mais de 30 anos. Então, uma das coisas que nós aprendemos é respeitar digamos, até uma filosofia de cada um acreditar de cada um. Porque a ciência, gente, é aquela coisa, a verdade, quem é o rei da verdade? Não é mesmo? Tá? Então, assim, a ciência, ela nos surpreende muito. Então, é claro que, obviamente, a ciência já nos provou também certas dúvidas que nós tínhamos no passado, que hoje não temos mais. Então, há uma evolução, sim, tecnológica, né? E tudo mais que a gente sabe que, como a gente imaginava antes, não é nada daquilo. Aristóteles mesmo tinha várias ideias que foram comprovadas que muitas delas estavam erradas com o tempo, não é? Até Galileu, né, teve que falar que a Terra era o geocentrismo, ou seja, a Terra era o centro do sistema, e não é, né? A gente sabe que é o Sol, que os planetas orbitam em volta do Sol, e na época ele sabia disso, mas para salvar a sua vida, ele teve que falar que a Terra que era o centro do sistema, né? Então, você vê que a ciência ela evoluiu e veio a comprovar coisas e descomprovar outras, né? Que os grandes pensadores, os filósofos, enfim, da época pensavam, e que hoje não mudou muito. A ciência evoluiu, mas continuamos com muitas dúvidas e temos que compreender muitas coisas. Então, uma pandemia para mostrar, né? A pandemia está aí para a gente, mais um desafio para os pesquisadores, cientistas, né? Tá certo? A ciência é uma coisa que não tem fim, tá? Então, quando as pessoas têm as suas opiniões, eu respeito demais toda essa contextualização que estamos fazendo aqui, não é mesmo? Bom, eu tinha mais relatos meus, mas eu vou... precauções, só vou terminar aqui de ler algumas precauções para quem vai para o deserto, que embora eu já falei muitas delas nesta fala nossa, mas a questão, se você está no deserto, né, você tem habilidade para areião, para rípio, para estrada de terra, para estrada de pedra. Então, esta é uma habilidade que você tem que ter quando você vai para o deserto. Porque o deserto nem sempre tem asfalto. Nem sempre tem asfalto. E nem sempre você sabe para onde você está indo exatamente. Eu acabei de falar que dependendo da região que você está se aventurando para dentro de um deserto, você vai encontrar estradas. E de repente você opta em Catamarca, no norte da Argentina, lá que eu estava com a Márcia, na região de Catamarca, era assim. Nós estamos literalmente nos aventurando
dentro do deserto. E seguindo as estradas que nós íamos por bom senso. Aquela coisa, vamos seguir essa estrada? Vamos. E não sabíamos... Tem um sinal de GPS. Não tinha sinal de GPS, não tinha nada. E não sabíamos o que iríamos encontrar pela frente. Esse é um tipo de viagem pelo deserto. Entende? É o inesperado. Então, e outra, não tinha asfalto. E ora era pedra, ora era rípio, ora era areia. Então, você tem que ter o mínimo de habilidade que você consiga a superar estes desafios que nós motociclistas nos deparamos para quem viaja. Então, esse tipo de viagem que o tema hoje é deserto. Então, quando a sua viagem é para o deserto, ter certeza absoluta que não será só asfalto. Eu sei que você vai para o deserto do Atacama. Aí sim. Eu estou falando este tipo de viagem que é mais de aventura para dentro do deserto. Tem viagens que são bem planejadas, que é tudo 100% asfalto, como hoje nós podemos ir para São Pedro do Atacama, o Oceano Pacífico, passando pelo deserto inteiro, 100% asfalto. E voltar, 100% asfalto. Então, claro que você pode ir para o deserto só asfalto? Pode, é claro que pode. Só que também você pode se aventurar por outras estradas no deserto que não é asfalto. É isso que eu estou falando, não é? Tá certo? Você tem essa opção mais segura. Muita gente me pergunta, Tutu, eu tenho uma moto que não dá para andar na terra, que não dá para andar no rípio, que não dá para andar na pedra, só asfalto. Eu consigo ir? Bora lá, consegue. O meu roteiro é 100% asfalto quando eu vou para São Pedro do Atacama. Este roteiro agora, levando as pessoas, né? Pela BR Travel Company, nossa agência de mototurismo. A primeira coisa que a gente preza é a segurança. E a gente sabe que se tiver um roteiro que envolve a parte de rípio, a parte de terra, muitos não irão fazer, porque se sentem inseguros, né? E a moto dele, às vezes, não é adequada para esse tipo de terreno. Então, quando nós levamos as pessoas para viajar conosco, na nossa agência de mototurismo, eu faço um roteiro pelo deserto, né? 100% asfalto. Você pode ir tranquilamente com a moto que você tem, tá bom? Então, tem a opção sim de você viajar seguramente para o deserto, com toda a segurança, com toda a infraestrutura, né? Com todo o cuidado, tá certo? Claro que tem. Hoje evoluiu muito, tanto a Argentina como Chile, Peru, Bolívia, que tem regiões de deserto mesmo, mas tem estradas que passam por lá de asfalto. Até por Uyuni também, né? Quem que falou aí que passou 450 quilômetros por terra, por Calama, que do Uyuni a Calama, tem esta opção por terra. Mas tem outra opção que é 100% asfalto, que você vem pela Ruta 1, pela Ruta 5, descendo o Pacífico. Então tem também a opção 100% asfalto, quem vai para o Salar do Uyuni, na Bolívia. Não é mesmo? Assim como vai para o Peru, pela Pan-Americana Sur também, 100% Titicaca, né? Toda aquela região, tudo asfalto. Então você tem a opção de você viajar pelo deserto por pavimentos, por asfalto, 100% asfalto, e curtir bastante o deserto, claro, por que não? Né? Eu estou falando que não é porque é asfalto que você não vai curtir o deserto. Eu estou falando que para você começar a sentir o deserto como ele é, requer um tempo para você passar no deserto e começar a absorver toda essa magnitude do deserto. Não é um lugar para a gente passar correndo e voltar correndo. É isso que eu estou falando. Então, o deserto, ele passa a te conquistar pouco a pouco. Cada dia que você fica lá, você começa a se apaixonar mais pelo deserto. Então, é uma questão de tempo só, não por onde você está passando. Porque o deserto está lá. Simplesmente fizeram um asfalto que passa dentro do deserto. Mas você está literalmente no coração do deserto. Então, a questão é o tempo que você fica no deserto, para que você comece a perceber o que é o deserto. E não passar correndo, né? Aliás, as viagens que se fazem correndo, pouco você guarda delas. Não é isso? Nossa, fui 3, 4 dias ali, voltei, andei 800 quilômetros num dia. Tá, mas você só foi e voltou. O que você guardou? Eu sempre falo que viajar é a grande arte, né? Saber viver é a grande arte da vida, assim como saber viajar também.
Então, quando você pega todo o seu tempo, o seu esforço, as suas economias, seus investimentos para fazer uma viagem, faça com que esta viagem valha a pena, que ela realmente fique na sua memória o resto da sua vida. E isso envolve uma série de fatores. E o principal deles é você fazer esta viagem devagar. O principal, porque é viajando devagar que você começa a ver as coisas, a sentir as coisas. Por isso que eu gosto de viajar, porque para mim faz sentido a viagem, somente se eu começar a sentir tudo que eu espero daquela viagem, a ter sensações, a ter momentos de paz, a ter momentos de reflexão, a ter momentos que eu posso parar e olhar aquele lugar melhor, a degustar de uma boa comida regional, que moram ali para conhecer a realidade da vida deles, me interagir com o meio do qual eu estou, e isso requer tempo, não é? Então, fazer um planejamento de uma viagem é simplesmente quantos quilômetros, é como você fará essa viagem, como. Então, viajar é uma coisa lindíssima, gente. Só que, assim, você, para fazer valer a pena, você tem que dar atenção como você quer fazer essa viagem, tá? Bem, legal. Eu tenho mais relatos aqui de precauções, né? Então, eu estou falando que para o deserto, se você for se aventurar por outras estradas que não é de asfalto, então requer um pouquinho na pilotagem ripio, para que você possa curtir a viagem, não é mesmo? Então, tem vários cursos hoje de preparação, de pilotagem em terrenos de off, de areião, de ripio, não é mesmo? Então, se preparem bem para poder usufruir bem uma viagem dessa, em qualquer terreno que seja, não é mesmo? Uma relaçãozinha só rápida, especificamente para deserto, tá? Não quer dizer que não tenha que ter outras coisas, mas assim, nosso relato aqui são precauções para quem está viajando para deserto, porque a nossa ideia é trocar informações, trocar conhecimento, trocar experiências, compartilharmos, né? Então, é óbvio, algumas coisas são óbvias. Levar bastante água, protetor solar, protetor labial, roupa de frio. Não deixe de levar roupa de frio para o deserto. A segunda pele é imprescindível. Você ter uma segunda pele de manga comprida, de calça, porque além de proteger do calor, ela protege do frio também, a segunda pele. Ela transpira, tem material de segunda pele fantástico hoje. Então, se for para o deserto, não deixe de levar a segunda pele, né? A roupa segunda pele na sua viagem também. Bolacha de água e sal, cereais, caju, né? Amêndoas, essas granolas que tem vários cereais, isso alimenta bem. Depois tem aqueles filetinhos de carne defumada, desidratada, né? Parece uma carne toda seca. Tem uns filetinhos que você compra, que duram muito tempo e que também tem proteínas. Isso, então... Para quem não é vegetariano. Para quem não é vegetariano. Eu só não como pedra, porque, meu amigo, pensa no sujeito aqui que come de tudo, viu? Nossa Senhora! Então... E se eu tiver no deserto, sabe aquelas plantinhas laranjadinhas, amarelinhas que dá? Aquelas pequenininhas no deserto? Rapaz, se eu tiver com fome, eu começo a comer até aquelas plantas lá, velho. Tá certo? Bom, granola, barrinhas de cereais, esse filete de carne desidratada, né? Desidratada, que a Marcita está falando, né? Um roteiro detalhado para onde você quer ir, se informar com os locais, com os moradores locais, mais ou menos para onde você vai, porque as coisas que nós acostumamos sempre conversar, eu e a Marcita, com os habitantes, com os locais, né? Porque eles conhecem a região e nos passam muitas informações que nós não conhecemos, que não estão em mapas, que não está em GPS. São aquelas pessoas que moram lá no deserto, naqueles pueblos, né, povoados, que ficam lá isolados. Então, eles sabem o que tem, se tem lugar para você ficar, se não tem, alimentação. Então, estas informações são importantíssimas quando você quer ir por estradas que você desconhece. Quando você sai da rota principal. Então, quando você vai se aventurar por lugares que você não conhece, uma das coisas importantíssimas é você se informar bem
com os moradores locais e pegar todas as informações possíveis para onde você quer ir naquela região. Isso é muito importante, não é mesmo? Tá? O pneu da moto adequado, que eu já falei para vocês, que isso é importantíssimo, né? E se vão pegar altitude, atravessando a Cordilheira dos Andes, você vai pegar altitude. Cuidado com os procedimentos para altitude. A gente não está acostumado a ficar acima de 3, 4 mil metros de altura e de repente você vai passar por mais de 3 mil metros, mais de 4 mil metros de altura, vai ficar sem ar, vai dar tontura, vai dar enjoo. Então, cuidado com a alimentação na noite anterior de você viajar para a altura. Descansa a sua viagem, que você vai para altitude. Não beba bebida alcoólica, não beba. De manhã come coisa leve e também chá de coca e folha de coca. Ajuda muito nas altitudes. E subir devagar. A regra é o seguinte, a orientação para quem vai atravessar os Andes, que dependendo do ponto que você estiver, facilmente vai passar de 3 mil metros de altura. Quem passa aqui, por exemplo, que vai para o Atacama, que passa pela Cuesta de Lipã, a Cuesta de Lipã, você chega a 4.370 metros de altura. Sabe o que é isso? É muita altitude. E ali falta oxigênio, pouco a pouco ar, só que é íngreme. Você vai sair de 2.400 metros de altura para 4.200 metros de altura. Você vai depois abaixar para 3.400. Então ali você tem que subir muito devagar. Eu recomendo fazer essa viagem logo de manhã, para você ter o dia inteiro para seguir para o Atacama, né? E subir toda essa cordilheira, que é linda. Vai parando, vai respirando, vai se hidratando, vai tirando foto, vai filmando, né? Para, respira, se hidrata. Eu levo uma garrafinha de chá de coca sempre, eu vou tomando os golinhos e vou subindo. Sem pressa, sem pressa. Por isso tem que ser bem cedo, porque você tem o dia inteiro para fazer aquela parte mais difícil. Às vezes tem ventania, às vezes é frio, então você tem que subir mais devagar ainda, porque com o frio o seu corpo sente mais a altitude. A chance de você passar mal é grande quando você está com o seu corpo gelado. Então, quando você está com o seu corpo gelado, tudo é mais difícil. A sua mão, respiração, tudo gelado. Então, mesmo você estando nessa situação, você tem que subir devagar. Então, aí que está a ansiedade. Você também tem a questão da ansiedade que você tem que se controlar, né? Então, a ansiedade é um dos fatores que acabam com uma viagem, né? Porque, de repente, a sua ansiedade é tanta que você pode fazer uma coisa muito errada e acabar, enfim, a sua viagem ali. Então, uma das coisas é controlar a sua ansiedade, né? Nessas viagens mais desafiadoras. Viagens desafiadoras, como é o deserto, gente, a ansiedade tem que segurar, porque você vai ficar ansioso a todo momento para sair daquela região que você não esperava, aquela situação difícil, ou se furou um pneu, você fala assim, lascou tudo, furou o pneu da moto e agora? Tô ferrado, o que eu vou fazer? Ansiedade. Seja frio, tenha paciência nesse momento, tenha calma, tudo acaba dando certo. Mas a primeira regra é manter a calma, controlar a ansiedade, pensar corretamente no que vai fazer, né? E quando você vai fazer uma viagem, não se esqueça de estar no plano A, pensar no plano B, se acontecer de furar o pneu, o que eu vou fazer, entende? Então, assim, essas questões que podem ocorrer numa viagem, você já tem que estar pensando nela antes da própria viagem. Então, você já tem que estar preparado para isso, tá bem? Essa questão psicológica é importantíssima, né? Você já se preparar para o que pode acontecer numa viagem, né? Atualizar o GPS, também saber consertar o pneu, levar o kit básico de primeiros socorros, medicamentos, analgésicos, isso é importantíssimo, né? Entende? Às vezes você dá um corte em você, uma queimadura, tem uma pomada para queimadura, analgésicos porque você fica com tudo dolorido, pomada para picada, porque às vezes tem uns bichos lá, os mosquitos esquisitos, que você não sabe que e levou uma picada. Então, assim, kit básico de primeiros socorros e medicamentos, né? Lanterna, que você
pode precisar de uma lanterna. Não conte só com a lanterninha do seu celular, que às vezes você está sem celular, sem bateria, o carregador da moto não está carregando o seu celular. Não confie no seu celular, não confie. Leve uma lanterna, leve um isqueiro, às vezes você fazer uma fogueirinha ali, com os seus devidos cuidados, né? Toda cercada de pedras e tudo mais, fazer uma fogueira correta para te aquecer, né? Aqui, ó, olhar o plano de telefonia, que é o Alex. Ô, Alex, aí o plano... Se tiver lembrando de vai ajudando, vão nos ajudando com informações, tá? Eu sei que vocês sabem muito, muito mesmo. Então, por exemplo, óculos de sol, porque tanto no salar como no deserto, a intensidade de sol é muito forte. Então, a atmosfera não absorve muitos raios de sol. Então, tanto o protetor solar, que eu estou insistindo nisso, para você não ficar todo queimado, e os seus olhos são muito sensíveis à claridade. Então, um bom óculos solar, né, de sol... Dois, porque perde, já bom óculos de sol. A Marcita está falando para você levar 2 óculos de sol, porque pode quebrar, pode perder. E você esquecer, às vezes, no banheiro, que foi lavar o rosto, esqueceu lá num restaurante, no última pousada que você ficou, entendeu? Tem certas... Não é mesmo? Os velejadores falam, né? Certas coisas, se você tiver um, é a mesma coisa de você não ter nenhum, né? Então, é isso mesmo, né? Colírio, e aquele negócio de lavar o nariz nasal, porque o que acontece? O rinossoro, exemplo, um rinossoro para você lavar o nariz, porque às vezes começa a sangrar, sabia? Sim. O calor, a atmosfera, a altitude, é muito comum sangrar o nariz. E ele começa a fechar os canais aqui, ó, do nariz, e você tem que lavar. Rinossoro, né? Esses de lavar nasal, né? Lá tem pra comprar. Tem, mas assim, seja autossuficiente, leve já as coisas daqui certinho na sua mala, no seu kit, não é? Solução nasal, né? Tá bom? Lavar o nariz, você respirar é importantíssimo, tá? Boné, um lenço útil, às vezes você pegar aquele lenço, começar a limpar um pouco, você tá tudo grudento, né? Suado, tudo aquela parte grudenta que fica um pouco do sal da atmosfera, né? Areia. Então pega essas caixinhas de lenço umedecidos e vai ser muito útil para você limpar seu rosto, seu... Tá? Falando, acho importante rastreador pessoal para viagem solo. Sozinha. Então, eu, por exemplo, eu levo tá ali? Não, tá ali em cima? Como é que chama? O meu rastreador de SOS. A Marcita vai achar aqui. Eu sempre levo porque muitas vezes eu viajo sozinho com a Márcia, né? Então esse aqui, ó, é o Spot, né? Agora tem mais moderno. Tem muito mais moderno, esse é antigo, tá? Esse foi um dos primeiros que saiu, que saíram, né? Tá aqui, o Spot. Então esse Spot Então esse Spot, ele tem aqui algumas teclas, né? E tem uma aqui, ó, que é o SOS, tá vendo que ele é até coberto aqui, ó. Então esse SOS, ele tem que estar habilitado, né? Paga anualmente. Só que ele é via satélite. Então ele consegue a sua localização aonde você estiver. Muitos velejadores que estão no meio do oceano aí da Terra, né, no meio do oceano mesmo. Então eles usam muito esse tipo de equipamento aonde eles conseguem serem rastreados. E numa emergência de vida ou morte, você tem esse botão aqui, ó, SOS, que você aperta aqui, e esse sinal vai para o centro de resgate mais próximo aonde você estiver. Então, esse vai para uma central, esta central vai achar onde você está e vai acionar a equipe de SOS para ir o mais rápido aonde você estiver, porque com esse aparelho você consegue ser rastreado. Então, isso é para viagens, quando você vai para regiões mais inóspitas, mais sozinhos, né? Uma região que não tem muita infraestrutura de acesso, que não tem sinal de celular, eu sempre levo, então, esse Spot aqui por uma questão de segurança. E também você tem uma outra tecla aqui que toda vez que você aperta ela, vai mapeando por onde você vai passando. E uma outra tecla que você aperta, que já tem uma frase gravada, para você mandar
para os e-mails e WhatsApps cadastrados que você está tudo bem. Então você consegue mandar uma frase já pré-escrita que você escreve e essa mensagem já vai para essas pessoas que você cadastrou. Tipo assim, fique tranquilo, estamos bem, continuando viagem. Aí quando você aperta essa tecla, essa mensagem vai para essas pessoas. É claro que esse equipamento, Marcita falou bem, já tá muito mais evoluído. Tá? Já tem muito mais botões para todo lado, pisca, fica piscando e tal. Mas esse funciona também. E tem que estar na e tem que estar nem você. Não é na moto. Porque o que acontece? Se você prende isso aqui na moto e você está com uma certa velocidade e leva um tombo e você é alavancado e para muitos metros longe da moto, se você se quebrou, enfim, pensando numa coisa bem radical, se você não consegue voltar para a sua moto e se o spot estiver na sua moto, como é que você vai acionar o SOS? Então, este aparelho fica contigo, no seu corpo, na sua viagem. Deixe esse rastreador contigo, pessoalmente, com o seu corpo, tá? Que é o lugar correto de levar o rastreador, é com você, não é amarrado na moto, tá bom? Então tá aí mais um, como é que fala? Mais uma precaução. Essa América do Sul é um dos lugares mais lindos que tem, literalmente, no nosso planeta, para viagens de moto, principalmente de moto. Parece que a América do Sul, América Latina, foi feita para viagens para nós motociclistas, porque tudo é lindo demais, é muito lindo, né? A Europa também é linda, e a África, diz que a África, eu nunca fui para a África, eu tenho uma vontade muito grande de pegar a Marcita e ficar aí uns 40 dias viajando pela África, sabe? Porque lá tem muito deserto também, é um lugar que eu ia me fascinar com certeza. Porque eu não sei o que tem, as pessoas que voltam da África, voltam apaixonadas pela África. Então eu fico tão curioso, uma que eu já gosto de deserto, outro que também eu tenho amigos africanos, né? Eu tenho um amigo da Guiné-Bissau, o Mário Biagi. Gente, pensa num amigão, num irmãozão da gente. A vontade que eu tenho de ir lá vê-lo. Eu morei 3 anos com o Mário Biagi na minha pós-graduação. Então, assim, a gente tem laços de amizade muito fortes com africanos também, não é mesmo? Então, a gente teria todo o motivo para ir lá. Não só em viagem, mas questões pessoais também. Então, gente, lugar de vontade de tempo e um pouquinho de dinheiro. O Josué 19 está dizendo, Chaco, Argentina, embora não seja um deserto, faz muito calor. Faz muito calor. Deserto, é então, o que tu falou? Ô, Josué, você me fez lembrar agora, passando, não no Chaco, já tinha passado o Chaco, mas era no norte da Argentina, quando nós estávamos indo para Ushuaia, eu e a Marcita. Eu já falei isso em lives anteriores, nós pegamos 200 quilômetros de uma estufa. Eu não sei o que aconteceu naquela região de 200 quilômetros, não tinha vento nenhum. Pensa num lugar seco, você pisava no chão, aquelas folhas, lembra disso, tudo seco, mais seco. Parece que ficou no forno lá 1 mês, estorricando tudo. E aquele céu, um céu meio cor amarelada, cor de café com leite, assim, mas mais para branco um pouco. Aquele céu que não tinha nuvem, ele estava todo dessa cor. Eu não sei o que aconteceu. A atmosfera virou um leite, aquela cor meio amarelada, fraca. Mas todo o céu, você não via o fim dele. Era uma estufa, literalmente. Parece que a gente entrou num portal do tempo. E a gente estava com a jaqueta, tudo, porque estávamos indo para Ushuaia. A moto é o que o Rui Barbosa e o Fernando Duarte falaram. O ar queimava o corpo deles. E quanto mais rápido eles iam, pior ficava, porque o ar queimava mais. Foi exatamente o que nós sentimos nessa passagem de 200 quilômetros. Eu não conseguia andar, parava, só que nós estávamos com água, né? Mas tudo seco, não passava ninguém. Era uma estrada de asfalto, mas não tinha um carro, nada se movia, não tinha um bicho, não tinha um passarinho. Parece que acabou, parece que o planeta tinha acabado ali. Foram 200 quilômetros com esse visual daquele céu leitoso, aquela estufa sem ar nenhum. E eu devagar, 60, 70 quilômetros por hora, segurando a ansiedade, porque, claro, que você quer sair desta situação o mais rápido possível. Só que você tem que pensar na moto,
Você tem que pensar no pneu, você tem que pensar na sua saúde, no calor que está te queimando. Aí que a ansiedade tem que segurar a ansiedade. Então eu atravessei esses 200 quilômetros a 70 por hora, 60 por hora, né? Porque muito velocidade queimava, a moto poderia fundir o motor e eu tinha que sair daquele lugar, não podia ficar parado o dia inteiro ali também. Não tinha um lugar para ficar. Então, mas continuou a viagem. E depois foi mudando o céu, foi começando a aparecer mais verde, umas montanhas, começou a ventilar e sair daquela estufa maluca, aquela estufa louca de outro mundo, entende? E isso foi lá no norte também da Argentina, descendo para Ushuaia, mas era mais norte da Argentina ainda, porque eu não peguei descendo Ushuaia já Buenos Aires. Eu fiz por cima e fui descendo desde cima lá da Argentina para ir para Ushuaia. Eu dei uma volta grande porque eu não tinha pressa. Essa viagem eu levei 37 dias. Foram mais de 12 mil quilômetros. Então, isso que eu acabei de falar para vocês. Se tem condições, faça a viagem devagar. Né? Faça, porque será uma outra viagem. Né? Mas valeu aí a sua fala sobre o Chaco argentino. O Chaco argentino, a gente já viu uma moto fundir na nossa frente. Eu e a Marcita, experientes, com muita modéstia falando, de calor, porque a gente sabe que o calor não tem máquina que aguenta. E outra, esses 200 quilômetros também do Chaco, são 250 quilômetros do Chaco argentino, né? O que acontece? Tem guarda também, antigamente não ficava guarda, hoje tem guarda para 70 por hora. Aí eu tava com a moto, a besouro no zóio, aos 80, 70, 80, porque eu gosto de ver aquele chaco. Aquele chaco, gente, tem chacos que são alagados, tem patinhos, tem vários tipos de aves, tem aqueles cavalos, aqueles bois que ficam no meio daquele alagado. É um visual de 250 quilômetros, coisa mais linda do mundo. Tem muita gente que não vê nada lá, eu vejo tudo. Olha, é uma coisa extraordinária aqueles 250 quilômetros do Chaco argentino. Mas aí eu estava devagar e uma moto, uma grande moto, nem vou dizer nem marca, nem porque não precisa. É a questão do tipo da viagem que ele estava fazendo. Ele passou por nós a uns 170 km por hora. Mas voando. Eu estava aos 80 e o cara passou voando. Obviamente ele estava uns 100 e poucos quilômetros, mas não era 120 não. Estava muito mais que isso. Ele simplesmente sumiu. Passou assim que eu nem vi a cor da moto. Mas muito rápido. E naquele calor enorme do Chaco argentino. Olha, foi uns 15 quilômetros para frente, comecei a ver no asfalto um fio de óleo. Um fio de óleo. E lá na frente, no acostamento, quem é que estava parado com o motor estourado? O nosso amigo tinha acabado de passar por nós a 15 quilômetros atrás, a 170 km por hora. Acabou a viagem dele. Já era. Né? Ou seja, é a ansiedade, né? É o calor, é querer chegar rápido, né? Principalmente quando a viagem é longa, para Ushuaia, cuidado com a ansiedade, porque nossa, Ushuaia está longe, eu preciso andar, é onde você vai acabar com a sua viagem, né? Então, cada viagem é cada dia. Ushuaia vai estar lá, a hora que você chegar, chegou. Tenha paciência, curta cada dia, sabe? Não seja desesperado, não seja ansioso. Deixa o Ushuaia, esquece de... Você está indo para o Ushuaia, mas não tem que ficar pensando e olhando o Ushuaia toda hora. A sua viagem é a viagem daquele dia. Amanhã é amanhã. Então faça um roteiro legal para aquele dia, para você poder ir devagar, ir curtindo, indo vendo o Chaco legal, passar aqueles 250 km a 70 por hora sem pressa, não vai fundir a sua moto, você não vai levar multa de guarda, você vai ver os patinhos e os bois no meio do alagado, você vai ver os pássaros e vai chegar sem estresse, sem canseira, mesmo passando pelo Chaco argentino. Não é mesmo? Legal? Beleza, então. Bom, e hoje é uma conversa muito legal de desertos, que tem tudo a ver também o deserto em nossa vida e as coisas que nós sentimos no deserto, né? Eu não vejo a hora de poder voltar à minha hibernação com a Marcita. Hibernar, você ficar lá dentro do deserto por um tempo bom, sabe? Vários dias, semanas, como nós já ficamos. E isso eu sinto uma falta muito grande, é um retiro.
né? É como o Alcimar, o profeta Alcimar falou, né? Uma purificação, é uma lapidação, né? Nós saímos de lá outra pessoa, né? Tá certo? Então, o deserto, para nós, tanto para mim como a Márcia, realmente a gente sai de lá renovados e com novas energias, não é mesmo? Nos purifica, naquele silêncio, aquela pureza que tem o deserto. Na verdade, a gente está num estado de purificação, né? Essa conversa de hoje, que é deserto, é um lugar que mais viajamos, eu e a Marcita, e que mais tempos ficamos em viagens. Então, a gente tem um pouquinho de experiência em falar de desertos em viagens de moto, né? Antes da moto, era de carro, e, enfim, eu não sei porquê, mas parece que desde sempre, desde o princípio, a gente levava as duas rodas. As bicicletas. A gente sempre teve atração por deserto. E hoje eu sei por quê. Porque para nós tem um significado muito grande o deserto em nossas vidas, né? Que é mais para aquela sensação, aquela magnitude que tem o deserto, aquele silêncio. Você está ali contigo mesmo, né? É uma autorreflexão sobre a sua vida. Então, o deserto, para nós, não é um castigo. Para nós, é um tipo de um paraíso, né? Para você renovar as suas energias e ter uma conexão direta com Deus, né? Porque é no deserto que Deus nos fala. Eu acredito piamente nisso aí. Bem, então tá bom, gente. Agradeço demais todos vocês por esta conversa gostosa que nós tivemos, né? Sobre viagens pelo deserto, os cuidados que temos que ter, né? O planejamento, que é um pouco diferente de outras viagens, né? Então, também quero agradecer todos vocês que andam compartilhando aqui a nossa live, que andam compartilhando no nosso YouTube, que andam participando da nossa conversa todas as segundas-feiras. Agradecemos de coração, gente. E não se esqueçam que falar em YouTube está crescendo, né? Já estamos em 770 e poucos inscritos. Olha que beleza, passamos de 700. Esses tempos atrás eu estava com 300, nós estávamos com 300, né? E com a ajuda de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal do YouTube, Tutu Rossi Mototurismo, tudo junto. Ah, qual é o canal, Tutu? Tutu Rossi Mototurismo, tudo junto que vocês acham no YouTube. Facinho, né? Tutu Rossi Mototurismo. Se inscrevam, compartilhem, falem para os seus amigos, nos dar uma força também aí, para a gente chegar aos 10 mil logo, logo. Já estamos em 700 e pouco. O que é 10 mil? É que com 10 mil nos dá mais possibilidades de trabalhar em outras frentes também dentro do YouTube. A gente tem mais acesso a informações. Então, nos ajude a chegar nesses 10 mil, tá bom? Mesmo que seja um por um, mas vamos chegar lá. Colocar a Harley no deserto? Entendi. Vai. Viu, Carlão? Deixa o pastor Otto colocar a Harley dele no deserto. Ué, por que não? Não é isso? Então, o pessoal, os harleiros, o deserto é um prato cheio, gente. Porque, como eu estava falando, você pode andar pelo deserto tudo em asfalto, né? Então, uma linda viagem. E a Harley, naquele motorzão, naquele desertão, aquele estilo Harley, tem tudo a ver, né? Tá certo? Eu dou todo o meu apoio para os harleiros e para o deserto. Eles vão mesmo. E o pastor Otto tem uma Harley maravilhosa. Conheci a Harley dele quando ele esteve aqui em São Paulo. Coisa linda, linda. E tem que viajar mesmo, né? Estrada. Moto não foi feita para ficar em garagem, né? Tá certo? Então, quem tem moto é para rodar. É para isso que ela foi feita. Bom. O Serra tá aqui com a gente. O Serra, eita, gente boa. Esse também viaja, nossa senhora. O pastor Otto Safran tá falando, claro, vou onde poucos vão. Tá um aventureiro aqui, o pastor Otto, ó. E eu sei que ele vai mesmo. Agora deixa eu falar quem tá aqui com a gente. Quem tá aqui? O Igor Nunes, 8. Fala, Tutu, encontrei você em Londrina, no Patrimônio Espírito Santo, no Boteco da Esquina. No Boteco da Esquina aí, o Igor. Legal, Igor. Poxa, me lembrei, sim. Bem pé vermelho. Bem pé vermelho. O Igor tá conosco lá de Londrina, né? E foi ele as estradinhas que nós fizemos com a Belezinha. A Belezinha, nossa Landerzinha 250, toda preparada para off, né? E olha, entre o Natal e o Ano Novo que nós passamos, né, neste
final de ano agora, nós mapeamos, eu e a Marcita, toda aquela região de Londrina, mas tudo por estradinha de chão, terra, de pedra. E o Igor, nós fizemos uma amizade muito grande, que mora lá na região, que nos aconselhou muito para pegar motoca e ir mesmo conhecer as estradas lá, né, Igor? Obrigado que esteja conosco aqui. Saudades, viu? E um abraço enorme para vocês aí dos Pés Vermelhos, viu? Amamos todo o pessoal aí e amamos principalmente Londrina, que é a nossa família, né? A nossa mãe, a mãe da Márcia, a irmã, minha irmã, aí mora em Londrina. Então é uma terra que a gente gosta muito, terra dos Pés Vermelhos, né? Ô, terra boa e gente boa. Região do norte do Paraná. Que região que eu gosto demais, viu? Bom, o Fernando Rosa, atrasado, mas cheguei. Ô, Fernando Rosa, Fernandito, nosso querido amigo, que bom que você esteja conosco, viu? Você faz falta para todo mundo. Deixa eu ver aqui, alguém fez mais alguma pergunta. Juninho da GS gostaria de conhecer o Atacama, mas tenho medo destes contratempos. Não tenha medo não, Juninho. Você é um cara experiente, você está viajando aí, eu estou sabendo, estou te seguindo. Então você está super preparado para pegar sua motoca, esposa, companheiraça, que eu sei, e vai embora para Atacama. A gente prepara um roteiro para você, a gente faz todo um planejamento de viagem, né? Eu te ajudo. Você tem um irmãozão aqui, poxa. Aliás, quem quiser ajuda, e se eu puder ajudá-los em algo, nessa parte de ajudá-los a preparar uma viagem, conte conosco, comigo, com a Marcita. Poxa, Tutu, quero ir para o deserto, eu quero... Poxa, se eu souber, né, ajudá-los dentro das suas necessidades, com certeza a gente vai fazer isso. Escrevam para nós, teremos o maior prazer do mundo para ajudá-los a preparar a sua viagem. Falando que levar um martelinho azul é imprescindível. Essa é outra história. Já ficamos na estrada, eu também estava com uma turma, e o Fernando Rosa, que está conosco aqui também, e não é que precisamos de um martelo, e o Fernando Rosa com aquela... Pensa numa caixa de ferramenta que tem de tudo lá dentro. Aí, se alguém precisar de um martelo, eu já sei quem tem. É só falar com o Fernando Rosa. Ele levou uma mochila, gente, uma bolsa, só de ferramentas. Aí já veio ele com o martelinho azul, mas o martelo azul mesmo, tá bem pequeno assim, mas era o tamanho que a gente queria. A gente estava arrumando um pedal de marcha ali, né, que tinha escapado. E aí era a época que aquela música da Caneta Azul estava fazendo sucesso, né? Minha caneta azul, azul caneta, caneta azul, eu escrevo com a minha própria letra, algo assim, né? E aí o Fernando veio com aquele martelinho azul dele. Imagina se não ficou na história o martelinho azul do Fernando Rosa aqui. Fernando Rosa tá falando, e o martelinho azul é imprescindível. Aí, boa recordação do martelinho azul, viu, Fernando? O pastor Otto Safran tá falando, muito bom, live excelente, sempre aprendendo muito com vocês. Jesus abençoe vocês grandemente. Amém, pastor Otto, amém mesmo. Fernando Rosa, segunda temporada da série A Magia dos Andes. Ah, conhecemos. É espetacular, isso mesmo. Tanto é que a gente já divulgou um pouco aqui essa Magia dos Andes. A Marcita já também já ficou expert nessa série aí, né? Escolhi um lugar para ir nessa... E a Marcita é a Lagoa Braba. Laguna Braba. Braba, no norte da Argentina, indo para o Chile. Tem um lugar que chama Laguna Braba. E está nessa série aí. E é um dos lugares que nós queremos ir agora na próxima viagem. Realmente é um lugar de deserto, embora é uma laguna, mas é a região de vulcões, tudo árido, pedra para todo lado. É do jeito que eu amo. É aquele lugar que eu me fascino e a Marcita também. Então tá aí, Laguna Braba. Coloquem aí o que vocês acham no norte da Argentina, tá? Um show de bola esse lugar também, queremos ir. Rogério Lambert, já teve alguma vez você diversão que dormir no deserto? Não por quebra de moto, não, mas por opção mesmo. Em vilarejo, sim, Rogério. Eu aconselho muito vocês ficarem no meio do deserto e ficar quieto lá uns dias lá, né? Então, isso sim. Tem um lá perto de Tucara, que é o... Como é que chama lá? Santana. É um dos lugares, chama Santana, que passa lá Ornocal, o Mauaca, no meio do deserto, no meio das montanhas. Eles quase não têm contato com outras regiões, com outras cidades.
Argentina, saindo de Tilcara, passando por Humahuaca, passando pela região de Hornocal, que é aquelas montanhas 14 colores, e tem uma estradinha que vai embora por 90 quilômetros lá para dentro do deserto, tá? Dica aí para vocês, valeu? O Jean Carlos está aqui conosco também, programa demais, top, tutu. Poxa, obrigado, Jean Carlos, vocês é que fazem o programa, eu sempre falo, viu? Uhul, o João tá falando, Terra Roxa. Obrigado pela presença de vocês, hoje foi foi um momento para mim muito significativo com a Marcita. Adoramos, amamos o deserto e principalmente a religião, a ligação religiosa que ele vem já nos milênios, né? Entre o homem e o deserto, né? E o deserto tem muito a nos ensinar, muito mesmo. Então, tá aí a nossa sugestão, nossa vontade que nós temos, que vocês conheçam o deserto, apreciem o deserto e tenham experiências incríveis no deserto, que é só ele passa determinada experiência para nós. Em nenhum outro lugar do mundo a não ser os desertos. Bom, abençoadas, meus amigos, e obrigado por mais esta companhia maravilhosa de vocês, sagrada. E segunda-feira é o nosso momento de estarmos juntos e uma boa conversa sobre bons assuntos, como a de hoje, por exemplo, sobre viajar para desertos, não é? Muito obrigado, vamos em frente e até a próxima segunda-feira. Valeu! E preparar as motocas aí, abrindo essas fronteiras aí, ó. Ó, tem o deserto do Jalapão, que vocês podem ir, né? Maranhão, tem lá São Luís, as dunas. Brasil tem deserto também. A Marcita tá fazendo umas brincadeiras aqui no Instagram. Um abraço, gente. Beijo. Até mais. Valeu.